Ultimamente, tenho me sentido perdida com todas as notícias sobre geopolítica. É tão confuso entender a dinâmica entre os países. Eu entendo perfeitamente. O que você precisa é do Ágora da Geopolítica. É um novo canal que oferece análises profundas sobre as complexidades das relações internacionais e os jogos de poder. Mas não tenho certeza se tenho tempo para isso. Não se preocupe. As análises são apresentadas de forma acessível e envolvente. Você poderá realmente entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Isso parece muito interessante. Como posso começar? Basta se inscrever no canal do Ágora da Geopolítica e participar das discussões. Vamos juntos explorar o futuro do nosso mundo. No mundo em constante disputa, onde cada No mundo em constante disputa, onde cada movimento redefine o equilíbrio de poder, as fronteiras são mais do que linhas no mapa. Elas são o palco de conflitos, sanções e jogos estratégicos que moldam o presente e determinam o futuro. Das tensões na Europa e na Ásia, à complexa teia política das Américas, as notícias diárias mostram apenas a superfície. Mas, e se olhássemos além das manchetes? No coração da América do Sul, um novo epicentro de análise emerge, irradiando conhecimento, conectando os pontos que poucos conseguem enxergar. Aqui, mergulhamos fundo nas estratégias, alianças e nas rivalidades que realmente movem o mundo. Não há mais tempo a perder. O acesso à boa informação será o diferencial. O momento é agora. O canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Inscreva-se, participe, apoie. Boa noite, pessoal. Vamos conversar sobre a PL do antissemitismo, uma proposta de PL que foi protocolada por Tabata e outros deputados e está causando um maior rebuo por conta das suas contradições. Tá? Vamos falar sobre esse tema hoje de forma exclusiva. Quero agradecer a você que já está participando online e pedir a você que, se possível, compartilhe este link, convide as pessoas, vamos conversar um tema importante, um tema que está um tema atual, tá certo? E na medida que a gente for também conversando e aparecendo outras informações relevantes, a gente vai destacando aqui. Tá combinado assim? Já peço a você que também possa se inscrever ou confirmar sua inscrição, é muito importante, às vezes o YouTube retira a inscrição, tá bom? Não deixa para depois, você vai acabar esquecendo. A participação no chat, ela é gratuita para os membros do canal, tem como destaque, como benefício, o destaque, né? Quem é membro do canal tem como benefício o destaque, tá certo? Das suas contribuições, da sua participação na tela. Então, seja bem-vindo mais uma vez. E, finalmente, você pode colaborar conosco através do Pix, se você entender que o canal ele tem atendido às suas expectativas. Nós temos aqui, ó, neste lado de cá, tá certo? Um QR Code que você pode depois localizar e pode também estar utilizando, mas é muito fácil.
o Pix é contato@geoconexões.com ou, se você preferir, agoradaggeopolítica@gmail.com, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos conversar a respeito desse tema. Quero agradecer aqui antecipadamente a participação online aqui do Cristiano, da Ju Bueno, do Cristiano e de quem mais? Do Luiz Delcides, que já está por aqui também, da Camila Seidel, que também está por aqui. Ok, da Maria Gouveia, muito obrigado pela sua participação, Maria Gouveia, seja bem-vinda, tá bom? Gente, vamos lá então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos ler primeiro a PL, né? Acho que é justo a gente fazer uma leitura da PL primeiro e depois a gente realiza um comentário. Eu trouxe aqui para vocês, ó, a lei que vai, a PL que está definindo aí, que está causando muitas contradições. Eu vou fazer a leitura completa, porque aí eu retiro da tela e a gente fica conversando, tá certo? Vou habilitar aqui agora na tela, caso você não tenha visto ainda, deixa eu retirar os comentários. Ok. Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, dá tempo, né? Temos 6 pessoas online, dá tempo de vocês colocarem nos grupos de WhatsApp de vocês, nos grupos de TikTok, no grupo de Telegram, no grupo de Instagram, enfim, tá? Envia até sinal do fumaça, mas chama o povo para cá, vamos participar ativamente, gente. Eu vou fazer a leitura e caso precise, se tiver alguma necessidade de rever algum ponto aí do que foi lido, vocês me avisem depois aqui no chat que a gente vai e faz uma releitura, tá certo? No final, eu vou fazer um balanço geral lá no Twitter, no X, para saber se houve alguma novidade, né, no dia de hoje, ou se tem alguma coisa que foi impactante, que foi marcante no dia de hoje, tá bom? Lembrando, tá, que a gente vai abordar ainda durante essa semana agora que vem, essa pressão que a Rede Globo está fazendo em cima de Lula, né, e a brilhante resposta de Lula com relação principalmente à Rede Globo de televisão, mas deixaremos isso para um outro momento. Lembrando a você que ainda esta semana que vem agora, na quinta-feira e na sexta-feira, nós receberemos 2 convidados aqui bem interessantes, né? O primeiro é o José Reinaldo, que é da TV, Pós-TV 247, alguns de vocês com certeza devem conhecer, e a outra convidada é uma advogada trabalhista do grupo Prerrogativas, tá? O grupo do Marco Aurélio, que é o advogado do Lula, né? do filho do Lula, tá certo? Então, na próxima semana está agendado e eu, na medida do possível, vou falando para vocês, tá legal? Tá combinado? Vamos lá então, vou fazer a leitura e aí a gente conversa a respeito. Então tá aqui, ó, Congresso Nacional decreta, artigo 1º, essa lei define o antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais nos parâmetros internacionalmente reconhecidos pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Deixa eu olhar se eu tenho aqui a minha... Não vou botar aqui, pronto. Eu deveria ter baixado isso aqui e ter subido para poder fazer a grafia aqui dele, mas tudo bem. Que foi criado pelo Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto. Artigo 2º. O antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus que se exprime como ódio em relação aos judeus. Parágrafo 1º. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são aquelas orientadas contra indivíduos judeus e não judeus ou contra os bens, as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Parágrafo 2º. Manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel, encarada aí como uma coletividade judaica. A respeito disso, a gente vai debater daqui a pouco. Parágrafo 3º. Críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas, tá certo? Então, lembrando, tá, que o destaque é por conta do Holocausto que houve, né? Então, ela está tentando enfatizar isso. Parágrafo 4º. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirarem para prejudicar a humanidade, sendo utilizado para culpá-los pelos problemas da sociedade. 5º. O antissemitismo é expresso oralmente, por escrito, sob forma visual e através de ações, utilizando estereótipos e traços de personalidades negativos. Artigo 3º. As políticas públicas nacionais devem ser orientadas pela lista não exaustiva de exemplos contemporâneos de antissemitismo na vida pública reconhecidos pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto
para melhor interpretação da definição estabelecida. Artigo 4º. O antissemitismo é uma forma de racismo nos termos da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Racismo, com todos os seus efeitos. Parágrafo 1º. Os atos criminosos são antissemitas quando os alvos dos ataques, sejam pessoas ou bens, são selecionados porque são judaicos ou associados aos judeus. Parágrafo 2º. A criação de novos tipos penais não é o escopo desta lei. Artigo 5º. A discriminação antissemita consiste em qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo de pessoas que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não dispensaria a outros grupos, em razão de sua condição judia, né, ou judeu, ou da sua relação com a comunidade judaica, tá certo? Então, vamos comentar a respeito disso, tá certo? Já saúdo a vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, qualquer dúvida vocês podem estar colocando aí, a gente destaca e explica na medida do possível. Bom, eu queria começar já fazendo análise do documento mesmo. Olá, meus amigos, professor Xisto, Luiz Delcides, boa noite, tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Só responder aqui, ó. Só um minutinho. Bom, ok, pessoal, resolvido aqui o problema. Veja bem, o artigo, vamos começar pelo artigo 1º, tá? O artigo 1º, ele está ancorado aí na definição de antissemitismo, né, que é feita pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, o IHRA, o que, de certa forma, dá uma legitimidade internacional à proposta, tá? Então, eu vou tentar fazer uma análise aqui mais isento, vamos tentar analisar o conteúdo do texto, riscos, procedimentos e o problema de interpretação que esse texto pode levar. Quer dizer, pode ser um texto, inclusive, não tão bom para os judeus. Vamos tentar falar sobre isso aqui, lembrando que o que a gente vai falar não tem nada a ver com relação ao povo, né, de Israel, judeu, etc. O que está em questão aqui é a prática política do Netanyahu enquanto sujeito político. Então, ele poderia ser qualquer um que estivesse fazendo o que ele estivesse fazendo, então, seria motivo de críticas e de observação. Então, veja bem, embora tenha essa âncora aí, com essa base, com esse pé na questão da legitimidade internacional, o que nós temos na prática é que essa proposta ela transfere parte da definição normativa por um organismo externo, para um organismo externo, quer dizer, você delegar a outrem, né, uma coisa que é do Estado brasileiro, e isso pode gerar um problema sério, caso essa lei siga em frente, para a adaptação ao contexto jurídico brasileiro. Nós temos uma Constituição que já prevê e segura a questão do direito dos povos, de modo geral. A definição de aliança internacional, ela é amplamente utilizada, mas também ela tem críticas respaldadas sobre ela, principalmente por conta do seu caráter ambíguo. Até hoje não se tem uma clareza com relação à definição do sionismo e do antissemitismo, tá? Então, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, isso permite uma potencialidade de uso político muito grande. Quando a gente observa o artigo 2º, né, da lei, que diz o seguinte: o antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus que se exprime como ódio em relação aos judeus. A definição de antissemitismo como percepção que exprime como ódio, ela está muito vaga, tá? Percepção. Percepção é uma coisa que é subjetiva, é difícil de operacionalizar juridicamente. Precisaria, para ter uma lei que realmente atendesse ao que o povo judeu, inclusive os descendentes do povo judeu,
precisa de algo mais sólido, algo mais consolidado. Eu fui atrás de pesquisar o conceito nas biografias relacionadas ao direito, e o que eu encontrei foram que quando se utiliza percepção, está se referindo a uma coisa mais aberta, que pode gerar, inclusive, uma insegurança política. Eu vou descer aqui um pouco para o parágrafo 2, para fazer uma leitura do parágrafo 2, que diz o seguinte: ó, manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel, encarada aí como uma coletividade judaica. E aí é que está o problema, eu acho, principal, um dos principais problemas que nós temos aqui. Enquanto isso, deixa eu só compartilhar aqui, se tiver algum comentário, vocês falem, eu habilito aqui, tá legal, gente? Camila, mais uma vez, boa noite. Luiz Delcides, boa noite. Maria Gouveia chegando por aqui. Bom, enquanto vocês estão compartilhando, convido o povo para cá. Vamos lá, vamos falar sobre esse parágrafo 2º que associa aí ao Estado de Israel. Acho que aí é o principal problema, principalmente pelo que a gente tem observado nesses últimos tempos agora. Essa é uma das principais controvérsias, com certeza, dessa proposta da Tabata. Porque quando ela admite que o Estado de Israel pode ser alvo de antissemitismo, enquanto uma coletividade judaica, né, o texto ele abre espaço para confundir crítica política com discriminação étnico-religiosa. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando a gente fala contra o Netanyahu, nós estamos falando contra um sujeito político. É a mesma coisa quando a gente fala contra o Trump, quando a gente fala contra o Putin, quando a gente fala contra qualquer um. São sujeitos políticos, são chefes de Estado. Eles não são o povo judeu ali, embora eles sejam judeus. No caso aí do Netanyahu, embora seja judeu, mas a crítica não é contra a identidade dele enquanto judeu. A crítica é quanto à atitude dele enquanto sujeito político, enquanto ser político que faz decisões que a gente pode, em termos de direitos humanitários, questionar em vários parâmetros legais, tanto na legislação internacional como na legislação nacional. O Luiz Delcides coloca aqui, ó, se olharmos o contexto dos Pentateucos, Sem, filho de Noé, ficou com as terras ao centro, ou seja, o antissemitismo teria que incluir árabes, judeus e ortodoxos. A coletividade judaica é tão complicado, o povo judeu é espalhado por vários países, que é uma outra coisa, inclusive, né? Porque é como se vou dar um exemplo aqui, talvez fique bem prático. Vamos supor, eu viajei a São Paulo, ou eu moro em São Paulo, vamos supor, sou nordestino, moro em São Paulo. Eu posso representar, quando eu falo politicamente sobre os direitos, eu posso defender, por exemplo, os interesses de Pernambuco, sendo eu pernambucano, por exemplo? A resposta é sim, né? O ser pernambucano, a identidade pernambucana, ela não é territorial, ela é ideológica, a identidade ela é intrínseca ao povo, né, em aquele conteúdo. Então, não importa, eu posso estar no Japão, eu não deixarei de ser nordestino pelo fato de eu estar no Japão, em outro país. Então, o ser nordestino está associado aí à identidade que eu tenho com o povo da minha origem. Então, o sotaque, as músicas, o gosto, as defesas, tá certo? Então, isso é um aspecto que a gente pode colocar como equivalente. Um descendente de judeu estando no Brasil, ele não precisa estar no território, né, de Israel para ser judeu. Ele é judeu porque ele está no Brasil, tá certo? Então, e a gente precisa entender que, enquanto povo, tem direitos que são diferentes dos direitos nossos. Por exemplo, eu sou cristão, então eu sigo determinados tipos de princípios, mas o povo judeu e outros povos vão seguir outros. Então, o respeito coletivo que a Constituição prevê, o direito que cada povo tem de se expressar, de professar sua fé, etc., ela está representada nisso. Agora, isso não me dá o direito de agir politicamente e não ser responsabilizado. Então, se eu sou um sujeito político, tipo chefe de Estado, governante, e eu faço determinadas decisões que vão prejudicar outros povos, então, politicamente falando, não religiosamente, não humanitariamente, mas politicamente falando, há a necessidade de ser responsabilizado.
Então é isso que é sustentado na crítica aos judeus, tá certo? Vamos lá, o Deucides. Olhamos também para a Lei 7716 de 89, crimes de injúria étnica, artigo 2º, é um projeto super problemático. A Ju está desejando boa noite, a Etzoide, seja bem-vindo, sinta-se acolhido. A Eli Simões, e está desejando também boa noite, Eli Simões. Bom, o Deucides, eticamente seria uma forma inconstitucional formal, por colidir com a forma disposta na Constituição e seus princípios fundamentais. Etzoide, mesmo que sendo considerada só no papel, mas ainda bem, temos assegurada a laicidade, ou laicidade, a laicidade, né, o princípio laico no Brasil. Coisa que quando algum psicopata entra no poder, vai rasgar ela sem pensar 2 vezes. Tá certo? O Eli Simões está desejando aqui boa noite a Ju Bueno, tá certo? Ok, vamos lá então. Bom, então esse é o primeiro aspecto, tá? A crítica política, não se pode se confundir crítica política com discriminação étnico-religiosa. Quando se faz uma crítica ao Netanyahu, não é uma crítica à crença que ele professa ou ao povo que ele representa, é a crítica a ele enquanto indivíduo, chefe de Estado, sujeito político. E isso, gente, não é necessariamente errado, agora, claro, exige critérios muito claros, né? Tem que estar bem definido como é feita a crítica, tá? E, nesse caso aí, essa diferença, o texto também não permite identificar. Quando você observa aqui o parágrafo 3º, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. E aí nós temos nesse parágrafo tentar criar, né, um contrapeso, né, o parágrafo ele tenta criar esse contrapeso importante na minha avaliação, afirmando que a crítica a Israel se equivale às críticas feitas a outros países, não seriam antissemitas. Mas vamos interpretar um pouco mais a respeito disso, porque eu vejo um problema prático aí também nesse parágrafo. Por exemplo, quem define o que é semelhança? Observe o grau de subjetividade que há, mais uma vez. É a mesma coisa que eu falar que um é mais bonito do que o outro. Qual é o meu critério para achar uma coisa ou outra bonita? E por que seria bonita? O mesmo critério é adotado pelo outro? Quer dizer, por que o que eu analiso é mais ou menos do que o outro analisa? Então, colocar essa questão gera um problema prático, porque não tem uma definição do que é semelhança, e essa variação ela pode variar muito já com relação à questão das disputas que são interpretativas. Bom, vamos seguindo aqui em frente, depois eu vou fazer um fechamento, tá? Mas para o artigo 3º aqui. O que é que diz o artigo 3º? As políticas públicas nacionais devem ser orientadas pela lista exaustiva de exemplos contemporâneos de antissemitismo na vida pública reconhecidos aí pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, para melhor interpretação e definição da estabilidade. Tá certo? Eu vou analisar esse artigo 3º e depois eu vou para habilito aqui o comentário de vocês. Vamos lá. Nesse caso aí, quando se adota exemplos de Aliança Internacional de Memória contra o Holocausto como um guia interpretativo, o texto ele ganha um quê de flexibilidade, entende? Porque ele também amplia a dependência de um material externo que não tem força na lei do Brasil. O Brasil tem sua própria legislação, tem seu próprio fundamento legal. E isso pode gerar também problemas de previsibilidade jurídica, pois exemplos como não exaustivos podem ser usados, sim, de forma muito expansiva, tá certo? Então, esse é uma outra observação. Criticar crimes cometidos pelo Netanyahu não é criticar o grupo que ele faz parte, é apenas criticar Netanyahu. Mas a Tabata Amaral quis impor um modo como quem quisesse criticar ele. Exatamente, não se está criticando a pessoa, está sempre criticando o sujeito político que representa um determinado poder ali do Estado. Então, se critica o Estado,
tá certo? Concordo, ótima notícia para você, Camila. Gente, a Ju Bueno, lembra do like, é muito importante, tá? Você quer participar aqui ativamente, com um destaque na sua fala? Super chat, super stick, vai ser bem-vindo, tá bom? A Maria Gouveia, não podemos passar a mão na cabeça de Netanyahu porque é judeu. Ele é um genocida, independente de sua nacionalidade, independente de sua crença. Se a gente parar para observar, o próprio povo judeu também teve pessoas que agiram de forma errada ao longo da sua trajetória, tá certo? Então, a crítica não é feita ao que a pessoa representa ou aquilo que ela é, mas a crítica é feita àquilo que ela está fazendo, tá? Então, no caso, Netanyahu está realizando aí muitas coisas, quando a gente pega para os direitos humanos, muitas coisas questionáveis. Eu queria destacar o parágrafo 2º aqui, do artigo 4. A criação de novos tipos penais não é o escopo desta lei. Bom, será mesmo? Vejam bem, quando afirma que não cria novos tipos penais, o texto ele tenta reduzir as críticas sobre criminalização excessiva de uma forma muito específica. Agora, na prática, se a gente parar para observar, quando você amplia as interpretações do que é racismo, que está previsto na lei brasileira, isso pode gerar ou pode provocar um efeito indireto de expansão punitiva. Então, já temos a lei do racismo, né? Aí remete logo também para o artigo 5º, onde vai falar dessa questão da discriminação antissemita consiste em qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo de pessoas que cause constrangimento. Então, isso aí define a discriminação também de uma forma ampla, né, incluindo aí os efeitos subjetivos, mais uma vez, como constrangimento ou humilhação. Embora, nesse caso aí, seja comum em leis antidiscriminação, isso pode gerar dificuldades probatórias. Bom, vamos à análise, tá? Bem, gente, eu estava fazendo uma leitura pela internet e me deparei com uma frase bem interessante para que a gente possa analisar, tá? Uma comédia alemã sobre representantes do nazismo que estão vestidos de uniformes nazistas e eles ficam indignados por serem chamados de nazistas. Então diz o seguinte, abre aspas, todo mundo é nazista para vocês. Quando ficam sem argumento, apelam para a boa e velha carta do nazismo. Fecha aspas. Isso aí foi um soldado, né, que estava vestido com a braçadeira e com a suástica. Vejam bem. Se a gente parar para observar, é com esse tipo de estratagema, essa coisa de tentar implementar a ideia, que agem hoje os fascistas do século XXI. Eles falam, por exemplo, como fascistas, agem como fascistas, matam como fascistas, mas eles não querem ser tratados como tais pela mídia hegemônica internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eles são abertamente, ou as suas práticas são compreendidas abertamente por boa parte da mídia, da crítica geral, como sendo ações de racismo ou racistas. E estão comandando aí uma limpeza étnica no Oriente Médio, a forma como o Estado de Israel, o sujeito político de Israel, está deliberando sobre ações é humanitariamente contestável. Se nós tivéssemos uma organização das Nações Unidas, nós teríamos aí já ações, já há tempo, né, ações contra a prática de Netanyahu, quer dizer, outra pessoa já deveria estar no poder, porque ele não está representando a identidade mesmo do povo judeu. Então, juntos, tanto Netanyahu como o Trump, eles estão espalhando, sim, o terror na região, né, de um modo geral. Quando eles estão bombardeando aí escolas, hospitais, tá certo? Áreas residenciais, e com isso empilhando cadáveres ao longo dos espaços. Olha, a Ju Bueno está dizendo o seguinte, todas as redes sociais agora estão na descrição da live do canal, basta você seguir. O texto da lei já é bastante claro, fala aqui o Delcides, tá? Etisóide, Ju Bueno, eu já estou seguindo a página do Agro no Facebook, muito obrigado pelo seu apoio.
esse mundo não tem mais solução, precisamos de um reset do planeta, fala Camila Seidel. Ok, depois ele está dizendo aí que vai olhar os links. Muito bem, gente, chama o povo para cá, vamos conversar a respeito. Bom, vamos ser claros, né? Qual o objetivo do Trump e do Netanyahu? É eliminar uma civilização da face da Terra. O Trump falou isso. O Trump, ele mesmo discursou falando sobre isso, que iria eliminar uma civilização. Claro que o palestino em si, o povo palestino, não é uma civilização. A civilização é o Islã, por exemplo. Mas ele está ameaçando, politicamente falando. Foi uma bravata? Não sei, mas ele falou. Tá? Agora, Trump, ele até que recuou da ameaça, e vocês viram, né, que propôs aí em site de cessar-fogo, proposto pelo Paquistão, inclusive, atenção, por interferência da China, tá? Não esqueça que foi a China a grande articuladora. Mas o Netanyahu, ele decidiu continuar ainda os ataques contra o Líbano. Horas depois ele continuou o ataque contra o Líbano. Se a gente parar para observar, aí fica o questionamento, será que Israel, enquanto Estado, já não seria algo como uma etnocracia, tá certo? Onde a Constituição ela está marginalizada e não os judeus, né? Especialmente ali com relação à questão do povo árabe. Bom, quero saudar aqui quem está chegando, gente, sintam-se acolhido, tá? Vejam bem, vamos dar uma... Aí eu busquei, né, acessei a página do Estado de Israel, peguei lá a lei, algumas leis, alguma legislação que é base da lei de Israel, e diz o seguinte, que, abre aspas, apenas... Deixa eu pegar aqui para não errar, né? Bem, diz o seguinte, apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico de autodeterminação, fecha aspas. Essa lei ela foi aprovada agora, né, 30 de março desse ano, e ela prevê pena de morte apenas para ataques terroristas letais cometidos contra palestinos. Então, o exército israelense é um dos mais sanguinários que a gente está observando nos últimos tempos, chegando a ser, inclusive, acusado de tortura. E há uma infinidade de declarações de autoridades israelenses pregando o extermínio de palestinos, etc. Quando a gente reporta ali para o final, para o ano passado, com relação à questão da faixa de Gaza, que hoje é um dos maiores campos de concentração da história moderna, bem diferente, tá? Não estou fazendo a comparação com o que foi o campo de concentração, porque ali foi um caos, né? A época em que os judeus foram perseguidos, tendo que ser espalhados pelo mundo inteiro. Mas naquele micro território ali nós temos também pessoas vivendo em condições subhumanas. Então, se as imagens que foram postadas causam choque, é porque ainda não se tem uma dimensão real, as informações elas não chegam, elas estão sendo retidas, jornalistas estão sendo presos, jornalistas estão sendo calados, e é claro que, mais uma vez, né, você tem uma diferença aí relacionada à questão espaço-tempo, importante. Agora, o fato é que, analisando o projeto de lei em si, o projeto apresentado pela deputada federal Tabata Amaral, do Partido Socialista Brasileiro, inclusive teve apoio, né, de mais de 40 deputados, quase 20 partidos assinaram. Ele propõe, na prática, uma política nacional de combate ao antissemitismo. Por princípio, gente, eu até coloquei na descrição, né, todos estamos aqui, eu acredito, de acordo com o projeto em si, porque, afinal, quem vai ser contra a criminalização, né, contra os judeus, né, a criminalização, o preconceito contra o povo judeu? Agora, é aí que a gente pode perceber um detalhe que é importante, tá? O texto do projeto foi claramente influenciado para, não dizer até mesmo, de certa forma, influenciado, definido, né, escrito,
pela Stand With Us, que é uma entidade sionista internacional que tem aí se dedicado a justificar a matança promovida pelo Netanyahu pelo debate político dele, através do debate público dele. O seu presidente, que é o André Lages, ele é um dos principais articuladores desse projeto da Tabata. O texto, ele está em sintonia com a principal estratégia, sim, dos sionistas para influenciar o debate público. E aí eu queria finalizar fazendo uma comparação, né, dessas duas concepções, porque, principalmente pelo fato, né, de reconhecer que o lobby sionista também é forte na imprensa brasileira, e eu acho que é importante a gente fazer aí, para finalizarmos, essa comparação, tá certo? Vamos lá. O projeto da Tabata, em tese, ele quer impedir a sociedade brasileira de nomear a atrocidade que está sendo cometida por Netanyahu, ou algo parecido, né? A proibição de analogias históricas que não imprime aí o antissemitismo e serve exclusivamente ao propósito de blindar o sionismo. Então, vamos entender o que é antissemitismo e sionismo para a gente compreender e chegar a uma conclusão, tá certo? Vejam bem, antissemitismo. Aí eu fui atrás do dicionário, né, da língua portuguesa, boto o seguinte: antissemitismo corresponde a, vou pegar aqui o papel para não, preconceito, discriminação, hostilidade contra os judeus enquanto grupo religioso, étnico ou cultural. Antisionismo, tá? É a oposição ao sionismo, que é a ideia de que deve existir ou continuar existindo um Estado judeu hoje associado a Israel. A diferença central está justamente em uma frase. O antissemitismo é contra a pessoa, ou contra o judeu enquanto povo. O antisionismo é contra a ideologia política do sionismo, que é o Estado de Israel. Entende a diferença? É uma ação errada feita diretamente contra o povo, e o outro é uma indignação contra o Estado. Na prática, a distinção ela não é muito clara, é óbvio. O antisionismo pode ou não ser também antissemitismo, tá certo? Depende aí de como ele está sendo manifestado. E aí nós temos o antisionismo legítimo, né, que não antissemita, através de a gente vê criticar, por exemplo, políticas do governo de Israel, defendendo outro modelo de Estado, um modelo binacional, criticar o nacionalismo étnico em geral, quer dizer, não só o judeu, e aí a gente tem o quê? Um debate com foco puramente político, tá certo? Agora, o antisionismo que vira antissemitismo, quando é que ele acontece? Ele acontece quando os judeus são tratados como sendo um bloco único responsável por Israel. Surge aí estereótipos, né? Judeus controlam, por exemplo. Então, há, nesse caso, a negação do direito de existência apenas do Estado judeu, mas não de outros estados. Ok? Então, aqui o alvo deixa, portanto, né, quando se usa uma linguagem desumanizante ou conspiratória, aqui o alvo que deixa de ser só político e passa a ser também contra o povo, né, ser um povo representado. Então, por que isso é tão debatido, ou está sendo tão debatido? Por conta justamente das ações recentes que estão ocorrendo. Alguns podem até argumentar que o antisionismo frequentemente mascara o antissemitismo. Já outros vão dizer que confundir os dois serve para silenciar críticas políticas a Israel. Quer dizer, quando você tem um texto que tenta juntar as duas coisas como sendo uma só, na prática, o Estado de Israel pode agir da forma como queira, que vai estar sendo questionado como se estivesse aí representando realmente o povo de Israel e não apenas o sujeito político de Israel. Tá certo? Então, de forma prática, né, uma forma mais prática para diferenciar é você fazer uma pergunta simples, tá certo? Veja bem, quando a fala, se essa fala critica ou faz crítica ao governo, uma ideia, né, do governo, ou generaliza a crítica é contra o governo ou ela é contra o povo de forma geral? Se for sobre política, tende a ser uma crítica legítima. Na minha avaliação, se for sobre os judeus,
tende a ser antissemitismo. Quer dizer, um limite muito tênue, mas, fechando, existe sim uma diferença, e essa diferença ela é importante, e a fronteira vai depender justamente da linguagem que está sendo usada, das intenções que estão sendo proferidas e do próprio contexto político. O fato é que pessoas estão morrendo na Palestina, as Nações Unidas não estão agindo da forma como deveria para ser o sujeito intermediador, os conflitos estão em curso e os embates ideológicos estão cada vez mais fortes. Nós temos hoje um Estado político que expressa um ideário de extrema-direita, que, como a gente vê em outras realidades do mundo, como a Hungria, Estados Unidos, Brasil, são formados por pessoas que buscam agir por intencionalidades bem específicas que não tem nada a ver contra o que o povo judeu defende, o que eles querem que seja representado. Isso significa que um Estado ele não pode representar a vontade do povo? Pelo contrário, pode. A questão é que quem está agora no governo não estaria representando, então a crítica é feita para esta pessoa, tá certo? Então, quero agradecer, vamos só destacar aqui mais uma vez, esse mundo não tem mais solução, precisamos de um reset do planeta. Eu vou olhar os links no final da live, tá lembrando aqui o Exoide, a Ju está destacando aqui o canal do YouTube, valeu Ju, obrigado. Professor, esse canal foi criado na época dessa guerra com o Hamas, esse canal, o Ágora da Geopolítica, é isso, Camila? Não, o Ágora da Geopolítica existe desde 2020, tá certo? Se é isso, sua dúvida. Ninguém é contra os judeus, somos contra o governo deles, que faz... estamos contra o governo que está no poder, né? Não contra o governo deles, tá certo? Mas quem está no poder agora, na minha avaliação, não está representando a luta do povo judeu, por exemplo, que é o do reconhecimento, a questão do próprio Estado, né, de Israel, que é uma luta histórica que o povo tem travado para poder, desde a sua unificação, tentar garantir o seu direito de Estado. Acho isso importante. Essa dependência que passou a ter, ou esses arranjos que passou a ter com os Estados Unidos, é bem complicado, porque os norte-americanos estão longe de representar a igualdade, tá certo? Então, vamos lá. Cristiano está desejando aqui uma boa noite. Pessoal, se aparecer a opção hypar o vídeo, não deixem de fazer, tá? Dê pontos para o canal. Religião só serve para dividir o povo, concordo com você, Camila. Cristiano, a Leda está desejando boa noite, seja bem-vinda, Leda, sinta-se acolhida. Cadê? O Eli, vamos lá. No Antigo Testamento, a Maria Gouveia está aqui, ó. Deixa eu tirar a tela, gente, aqui. Ó, no Antigo Testamento, Deus permitiu maus governantes em Jerusalém, isso é verdade, né? Jerusalém, a história de Jerusalém, gente, inclusive a gente tem um canal no YouTube chamado Peregrino, eu fico com a tentação de falar sobre religião lá, mas às vezes eu fico assim um pouco receio, porque para um tema como esse, no caso da religião, precisa ter o feedback, porque a pessoa pode entender errado, e é muito complicado, né? Porque, ai de mim, tá levando a pessoa para um entendimento equivocado. Mas o que ela está colocando aqui é bem interessante, porque vocês sabem como é que surgiu os reis em Israel? Não foi por vontade de Deus, exatamente. Deus ele não queria que tivesse reis em Israel, porque só existiria um rei, que era Deus mesmo. Né? Mas o povo insistiu muito. E aí Deus deu ao povo aquilo que ele estava insistindo, que era reis que não necessariamente estavam lutando, representando os interesses do povo judeu, até chegar Davi. Davi, talvez depois de Saul, um pouco Saul, depois Davi, foi sim um rei segundo o coração de Deus. Né? Então era um rei que expressava nas suas ações as intenções de gestão que Deus queria. Mesmo tendo toda uma vida complicada, mas ele chegou a ser isso, depois Salomão, a mesma coisa. Mas a questão dos reis judeus, a gente pega, por exemplo, na fase do tempo de Cristo, com relação aos fariseus e os saduceus, né, que eram grupos de representação religiosa que, na prática, não expunham bem a necessidade do povo.
certo? Então, isso aí é um tema, claro, para um outro ambiente, para outro momento, a gente vai ficando debatendo isso depois. Como é possível uma população tão pequena como Israel, cerca de 8 milhões, conseguir ser manipulada por tanto tempo pelo Netanyahu? Bom, a gente tem aqui no Brasil, né, Tizoide? Nós temos aqui no Brasil também milhares de pessoas, 50% estão manipuladas pelo bolsonarismo. Então, e aí tem uma questão importante, gente, de se dizer, que eu acho que o episódio permite aí um comentário à parte, é que é muito complicado, é muito difícil você quebrar uma ideia que é montada. Tem um filme com Leonardo DiCaprio, eu não vou saber o nome agora, não vou lembrar o nome agora, mas é sobre sonhos, em que a ideia, o objetivo do filme é a pessoa, através dos sonhos, implementar a ideia de vontade da outra pessoa. Então, quando ela acorda, ela pratica aquilo ali porque ela teve aquela ideia. E eles vão seguindo aí os níveis de sono. Se alguém tiver aí o nome do filme, me avisa, tá bom? Mas, então, não fica difícil, porque vejam quantos americanos ou norte-americanos acreditam no Donald Trump, mesmo com tudo que ele está fazendo. Então, é o famoso canto da sereia, tá certo? Ele vai envolvendo, eu até botei aqui uma vez um vídeo, né, que é o vídeo que nem a vaca tussa, em que você tem a música que vai envolvendo ali. Então, é um povo que é envolvido com a verdade e eles buscam justamente a defesa dessa verdade, tá certo? Então, eu faria essa analogia, eu diria que há uma proximidade nesse sentido, porque quem é que vai explicar o bolsonarismo? Né? Como é que a gente vai explicar que Bolsonaro, um cara que veio do nada, um cara que esteve sempre na periferia ali da vida pública, né, a Câmara, dentro da Câmara dos Deputados, o que é que explica ele ter chegado a um patamar de presidente da República? Tá certo? Ficou aí 4 anos sem ser impeachment, sem receber algum tipo de impeachment. O que é que explica a ação, por exemplo, dos filhos, né, que querem aí uma espécie de consolidação de uma monarquia, de uma espécie de monarquia, de sucessão de poderes ali constante. Mas o que é que explica a aceitabilidade depois de tudo que ocorreu? Depois da rachadinha, das várias ações que são amplamente questionáveis, né? Então, isso se aplica também, na minha avaliação, a essa questão dos judeus. Mas a questão que eu quero refletir é essa: será que são manipulados ou são cúmplices? Então, do mesmo jeito aqui, a gente tem um grupo que é manipulado, ou seja, um grupo que atua e nem percebe o que está fazendo, e tem outro grupo que atua sabendo e ciente daquilo que está fazendo. Então, existe um grupo que manipula e outro grupo que é manipulado, tá certo? O fato é que esses dois grupos têm em comum a crença naquele líder e, portanto, eles acabam não aprofundando tanto na crítica, tá certo? Então, para chegar a esse patamar da contradição, seria você se despir de toda uma base construída anteriormente para começar do zero. Foi isso, inclusive, que deu a sustento aí a questão mesmo, quando a gente fala aí das verdades, né, ditas, né, certo? Então, bom, gente, é isso. Eu quero agradecer a vocês pela participação, tá certo? Amanhã, se der tempo, a gente faz a live, amanhã à noite, amanhã 12 de abril, tá legal? Participem da live amanhã, que amanhã é meu aniversário, gente. Participem da live amanhã, tá legal? Quero ver vocês. Se tiver a live amanhã, vou tentar fazer a live amanhã, ok? Bolsonaro, então, sendo da milícia, sempre realizou a vontade dos milicianos. A Origem, ó, que obrigado, Leda. A Leda está destacando aqui, gente, ó, o nome do filme é A Origem, exatamente, que é com o Leonardo DiCaprio. Muito bom filme, tá, gente? Muito profundo. Tem muitos debates aí conceituais que se pode travar com relação ao que a gente acredita, né? No filme, eles invadem o sonho das pessoas. Na vida real, a mente das pessoas são invadidas de várias formas. Por exemplo, por uma mensagem que é colocada, de uma propaganda, que bota em você a necessidade, de repente, você trocar seu celular, tá certo? É a chamada seta amarela, né? Vocês já perceberam, por exemplo, que todos os anos eles modificam apenas um lado, por exemplo,
uma direção de um determinado protótipo de equipamento, só para você ter que trocar o teu equipamento, eles colocam uma atualização que obriga você a melhorar o teu computador, por exemplo, né? Todos os anos, as mulheres sabem bem disso, né? A moda diz, esse ano é sapato largo, no ano que vem, sapato fino. Então, as mulheres estão sempre comprando sapatos de acordo com a moda, vestidos de acordo com a moda. Isso é a seta amarela que o capital provoca, tá certo? Então, só para destacar isso aí. Gente, por que o senhor não transmite as lives também pelo Facebook ou Instagram? Tá pelo Facebook. Só que, porque dessa vez está habilitado no Facebook do Gides Pesquisa, tá certo? Eu não habilitei no Facebook lá do... Foi um erro meu aqui, ó. Tá pelo Facebook do Gides Pesquisa e não pelo Facebook do Ágora da Geopolítica. Aliás, o Ágora da Geopolítica, o Facebook ele não permitiu, eu me lembrei agora, ele não permitiu, ó, tá por este aqui que eu vou colocar no link, tá certo? O link do Facebook é esse daí. São colocadas mensagens subliminares na gente ainda quando estamos na barriga das nossas mães. A própria necessidade, gente, de conduta, né? Eu já falei aqui para vocês que a gente tem 5 tipos de conhecimento que são adquiridos ao longo da nossa vida. O primeiro conhecimento é o senso comum, é o conhecimento que nós carregamos para o resto da nossa vida. E esse conhecimento ele está correlacionado ao tipo de relação social que a gente tem. Então, a pessoa que é um eremita, que ele vive nas cavernas, o senso comum dele vai ser a relação dele com a natureza e não dele com outro ser humano. Então, cada vez que a gente tem uma ambiência mais complexa, a tendência é que nosso senso comum se torne mais complexo. Sociedades complexas resultam em senso comum complexos, tá certo? O segundo conhecimento é o religioso. É um conhecimento também que nós herdamos, boa parte dos pais, mas a gente também descobre o conhecimento religioso e a gente acaba exercendo. O ser humano tem a tendência da crença. Isso faz parte da natureza humana, querer acreditar, tá certo? E aí ela escolhe no que acreditar. Aí você diz, não, mas eu sou ateu, por exemplo, eu não vou acreditar em nada. Na verdade, o ateu acredita bastante em muita coisa, porque se ele está acreditando no nada e o nada é alguma coisa, então ele está acreditando justamente nessa coisa que se chama o nada, tá certo? Então a crença, ela existe, faz parte da natureza humana. Nós buscamos, por exemplo, desenvolver relações de dependência de crença. Por exemplo, todo jogo da seleção tem que vestir a camisa amarela, senão a seleção perde. Tá certo? Não há uma relação direta, gente, científica, real, entre você estar usando um tipo de camisa e a seleção perder. Mas as coincidências vão ocorrendo e a pessoa vai acreditando naquele tipo de coisa. Então, esse conhecimento também é fruto aí dessa coisa da crença que o ser humano tem. O terceiro conhecimento é o conhecimento filosófico, né? Mais ou menos conhecimento da idade das perguntas, que a gente tem 2 fases. A gente pergunta quando está na infância, a gente pergunta quando está na adolescência. Na infância, papai, por que isso? Papai, por que aquilo? Papai, não sei o quê. Quando você está na adolescência, se isso, por que não aquilo? Tá certo? Então, você começa a fazer correlações. E, finalmente, os 2 últimos conhecimentos que nós temos é o técnico e o científico. Esses 2 são opcionais. Eles são escolhas que as pessoas fazem. Tá? Às vezes, um exercício de uma prática, por exemplo, é o conhecimento técnico. É quando você vai pegando, você tem uma pilha de tijolos de um lado e você tem que colocar do outro lado. Aí você começa com um tijolo, aí você vê, não, dá para pegar 2. Então você vai encontrando a melhor forma de fazer aquele tipo de atividade. Isso é um tipo de conhecimento que você vai desenvolver. E o científico é o conhecimento que vai buscar a verdade a partir dos fatos. Tá certo? Então é esse conhecimento que a gente desenvolve. Na prática, a gente tem aí a ação simultânea de todos os conhecimentos, e isso gera um rebu muito grande. Por exemplo, eu sou evangélico, eu tenho um conhecimento religioso. E quando é que eu confronto conhecimento religioso com científico? Isso pode gerar um problema muito sério. Por exemplo, a ciência predominante, ela acredita no causal, né, nas coisas sendo um produto do acaso, tá certo? Eu acredito no criacionismo, no máximo, ou se você quiser uma aproximação com a ciência, num design inteligente. Então, isso gera uma quebra de paradigmas interessante. Mas o que é fato? Não dá para eu explicar o conhecimento A
para usar o conhecimento A para explicar o conhecimento B, ou tentar explicar o conhecimento B, usar o conhecimento B para tentar explicar o conhecimento A. Cada um tem sua seara, cada um tem seu fundamento. A ciência, ela busca por explicar a partir das provas. A crença é a partir da fé, entendeu? Então, a ciência, ela chega à conclusão que para um cromossomo, a probabilidade de um cromossomo se originar, ela é tão remota, ela é tão impossível, que precisaria milhares e 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 milhares de anos para você ter um cromossomo, e isso não representaria a vida. Já o conhecimento religioso vai dizer que Deus fez a vida. Então, observe que tudo é uma coisa que está limitada ao que você acredita enquanto fé. Ok? Gente, é isso aí. Qual vai ser a hora da live de amanhã? Vai ter terra e seus sinais, vai ter a Ágora e terra e seus sinais, tá? Possivelmente 9 horas ou 9h30 a terra e seus sinais, 10h30 a Ágora da geopolítica. Antissemitismo é um assunto muito sério. Os judeus tiveram uma experiência na Segunda Guerra Mundial, onde morreram várias formas, seja por tortura, cloridicóide, etc. E ninguém questiona isso aqui, tá, Givanildo? Tá certo? Um bebê, uma criança cresce ouvindo uma mensagem, independente dessa mensagem ser real ou falsa, ele vai considerar ela como verdadeira, pois ouviu durante o início da vida de forma intensa. Quer ver uma experiência que é bem interessante? E aí a gente fecha. Pegam, por exemplo, 3 macacos bebês, macacos pequenos, e colocam dentro de um recipiente. E aí você coloca uma escada e você coloca uma banana ali. Então, o macaco, aí eu tenho um macaco de camisa amarela, macaco de camisa azul e macaco de camisa vermelha. O macaco de camisa amarela vai o primeiro a subir na escada para pegar a banana. Quando ele faz isso, o macaco de camisa vermelha e azul leva um banho de água gelada. Essa experiência existiu, tá, gente? Aí você tem o seguinte, isso vai se repetindo. Quando o macaco azul vai pegar a banana, o amarelo e o vermelho levam um banho de água gelada. Quando o macaco vermelho vai pegar a banana, os outros dois levam um banho de água vermelha gelada. E isso aí vai até um ponto em que eles não vão pegando a banana. Só que aí eles trocam um macaco por outro, só colocando a camisa. E esse macaco novato, ele vai pegar a banana. E quando ele vai pegar a banana, os outros dois começam a bater nele. E aí ele se machuca. Aí vai substituindo o outro. E aí o outro vai tentar pegar a banana e os outros dois batem nele. Isso vai sendo repetido até que não tenha mais os macacos originais, todos tenham sido substituídos. Então, as pessoas, os macacos começam a se bater uns nos outros e sem saber o motivo, tá certo? Então, isso é uma explicação aí de como a conduta humana ela pode ser direcionada para uma determinada prática social, se a gente não tiver cuidado. Gente, fico por aqui, quero agradecer a cada um de vocês pela participação, muito obrigado pelo contato de vocês. Valeu, galera. Valeu, X. Bom descanso para todos. Fala, Cristiano. Porque na visão do Senhor, a causa do conhecimento B será Deus. Será Deus, Deus como feito para... Não, foi só um exemplo. O conhecimento B poderia ser a ciência. Estou dizendo que foi só um exemplo. B, A, não importa a ordem. Eu estou dizendo assim, o conhecimento religioso e o conhecimento... Deus, porque a maioria da sociedade brasileira é cristã, mas pode ser outro. É só você substituir aquilo que você quer acreditar, tá certo? Ou aquilo que você acredita. O que eu estou dizendo é que o conhecimento religioso e o conhecimento científico, tá? Ou conhecimento religioso, conhecimento filosófico, é apenas para comparação. Você coloca ali a representação de acordo com o seu interesse, a sua vontade, etc. Olha aí, nós fazemos igual esse experimento, fala o Etizoide. Gente, é isso aí, tá? Muito obrigado a vocês pela participação, valeu ali pela presença, muito obrigado mais uma vez, valeu aí a todos. A você que chegou agora, gente, veja o vídeo no começo, deixe seus comentários, eu queria saber o que é que você pensa disso, tá? Só para deixar aqui bem claro, tudo que foi dito aqui em nenhum momento foi contra o povo judeu, a crença judaica, muito pelo contrário, eu tenho muito a defender, um motivo muito real para fazer defesas. O que eu estou querendo postar aqui é de que essa lei que está sendo proposta, ela pode ser mal utilizada, inclusive contra o próprio povo judeu, se brincar, tá? Porque a gente precisa primeiro definir os conceitos das coisas, para depois a gente dar a elas o significado necessário. Enquanto o Brasil não definir bem o que é uma coisa ou outra,
isso gera subjetividade, subjetividade a gente já sabe que é uma coisa muito complicada para ser definida. Gente, fico por aqui, um grande abraço para vocês, tá certo? Sejam sempre todos e todas bem-vindos. Obrigado aos membros do canal, a Ju Bueno, valeu Ju pela participação, pela colaboração, ao Cristiano também que chegou por aqui, eu me lembro também da Maria Gouveia, tá por aqui, e você, gente, deixa eu falar agora com você para a gente finalizar mesmo, tá? Você que eu me refiro aí ao Givanilda, da Camila, a Leda, tá certo? Pensem com carinho na possibilidade de se tornar membros do canal, vai ser muito legal. Vocês estão sempre participando, vai ser muito legal poder estar interagindo com vocês. Tá bom? Fico por aqui, um grande abraço para vocês, até a próxima, gente. Durmam bem, descansem bastante. Amanhã, domingo, novos desafios a serem cumpridos, novos desafios a serem alcançados, a serem explicados, tá bom? Até mais, tchau. O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie.